Inchaço no rosto e nos braços, será que isso é uma trombose que está acontecendo com a pessoa? Zumbido no ouvido, dor no pescoço, chieira na garganta, dormência nos membros superiores nos braços. Hoje o nosso tema vai ser a trombose na cava superior, que é a maior veia do corpo humano. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Se você se interessa por assuntos como trombose, embolia, má circulação, dor e inchaço nas pernas, varizes, você precisa se inscrever no canal, ativar o sininho para você ser notificado de tudo que acontece por aqui. E não esquece de deixar a sua curtida, de clicar no gostei, porque quando você deixa o seu like, o seu joinha, nós conseguimos alcançar mais pessoas, levar até elas informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e contra a trombose. Como de costume, os nossos vídeos são retirados de dúvidas que vocês deixam nos comentários e a seguinte pergunta foi selecionada pelo nosso time para a gente poder responder em vídeo hoje. Olá, boa noite, por favor, poderia falar de trombose na veia cava superior. A veia cava superior é uma veia que traz o sangue do pescoço e dos braços de volta para o coração. Ela é a maior veia do corpo humano e a trombose na cava superior é quando acontece a formação de coágulos sanguíneos dentro dessa veia. Os coágulos, os trombos no nosso sangue são formados pelas próprias células do nosso corpo, do nosso sangue. Lá tem células vermelhas que carregam oxigênio, células brancas que nos defendem contra vírus e bactérias, plaquetas, vitaminas, hormônios, impurezas. Quando alguma coisa perturba a circulação daquela região, a gente tem o quê? O agrupamento. Essas células se aglomeram formando um trombo que atrapalha a circulação da cabeça e do pescoço, geralmente se manifestando como um inchaço nessas regiões. Quando esses problemas acontecem, normalmente nós temos que identificar uma causa. Essas causas podem ser desde doenças benignas até mesmo doenças malignas e geralmente 80 a 90% dos casos estão relacionados com as doenças malignas e geralmente são tumores de pulmão ou até mesmo linfoma. Então essas são as principais causas de trombose na veia cava superior. Os fatores que podem aumentar a chance da pessoa desenvolver essa condição de formar coágulos ali podem ser, por exemplo, o uso de dispositivos, por exemplo, catéteres veias, quando coloca as veias no pescoço, nos braços, para fazer remédios, para fazer hemodiálise. O histórico na família de doença venosa ou de embolia, pessoas que têm um histórico familiar geralmente têm risco aumentado. O câncer de pulmão, o linfoma ou outros tipos de tumores, traumas, pancadas no tórax ou no pescoço. A gravidez e a obesidade também aumentam o risco quando a pessoa usa hormônios como estrogênio ou até mesmo a testosterona nos homens. A gente tem uma incidência maior desse tipo de trombose, infecções, o tabagismo, pessoas, por exemplo, que ficaram muito tempo na mesma posição internadas ou após uma cirurgia. Tudo isso então aumenta a chance, aumenta o risco da pessoa desenvolver trombos ou coágulos na veia cava superior. Importante a gente lembrar que muitas vezes a gente nem consegue identificar a causa, isso também é muito comum. E com relação à incidência com que isso acontece, a trombose no geral acontece cerca de 1 a 2 casos para cada 1000 pessoas. A trombose na cava superior, ela representa uma pequena fração desses casos. E esse tipo de trombose ele pode acontecer desde a pessoa jovem até a pessoa de mais idade. Mas em pessoas mais velhas é mais comum disso acontecer. Os sintomas para você aprender a reconhecer caso isso esteja acontecendo com você, no caso de você estar tendo uma trombose na cava superior, inclui principalmente inchaço nos braços, no pescoço e na face. A vermelhidão ou a coloração azulada da pele também pode acontecer, tanto na pele das mãos, nos lábios, no nariz, na orelha. Dor no peito também pode acontecer e geralmente é agravada pela inspiração profunda. Às vezes também a gente pode ter tosse, falta de ar, dificuldade para respirar, tontura ou até mesmo desmaio devido à dificuldade na respiração, batimentos cardíacos acelerados, sensação de pressão ou aperto no peito ou na cabeça. A tosse às vezes pode vir acompanhada com raias de sangue, só que isso é um pouco mais raro. E é importante lembrar que esses sintomas eles podem ser causados por outras condições médicas, como um infarto, como pneumonia. Então é importante procurar auxílio médico para avaliação
e você ter um diagnóstico correto para confirmar se você realmente está tendo esse tipo de trombose. E se você tiver, por exemplo, um histórico familiar ou algum dos fatores de risco que nós falamos, como obesidade, gravidez, câncer, uso de anticoncepcional, cigarro, é mais importante ainda você procurar auxílio médico imediatamente caso sinta algum desses sintomas. Então, para você gravar, os sintomas mais comuns são o inchaço no rosto, no pescoço e nos braços. Isso geralmente acontece em 80% dos casos. A gente tem a falta de ar em cerca ali de 60% das vezes. As veias do pescoço, em mais ou menos metade dos pacientes, ficam dilatadas, engurgitadas. E esses sintomas, eles provavelmente vão piorar quando a pessoa se deita, já que aí o inchaço ele acumula mais na região da face do pescoço. Quando a gente está em pé, a gravidade tende a jogar o sangue em direção às nossas pernas. Então, quando a pessoa se deita, esses sintomas se agravam. O tratamento da trombose da cava superior depende da gravidade. Vai desde casos leves até casos potencialmente fatais. Então, no geral, o tratamento ele é feito com o objetivo de controlar aquele coágulo, impedir que ele cresça e o nosso corpo reabsorva. Então, geralmente, o tratamento ele é feito com os anticoagulantes. São medicamentos que ajudam a tratar esses coágulos. A gente tem vários anticoagulantes, né? Incluem as heparinas, a varfarina, o xarelto, a rivaroxabana, só que todos eles devem ser usados sob supervisão médica porque eles podem precipitar algum sangramento no corpo. Tratamentos mais agressivos como a trombólise, tratamentos cirúrgicos, geralmente são guardados para casos graves, casos potencialmente fatais. Em algumas condições médicas a gente pode usar o filtro de veia cava, mas nessa situação da cava superior, não é tão frequente o uso pelo fato dela ser uma veia curta, tem cerca de 5 a 7 centímetros. Geralmente o filtro de cava, se você já ouviu falar, normalmente ele é usado na cava inferior, que traz o sangue das pernas, da pelve e do abdômen e do tórax em direção ao coração. Então, nessas situações, quando tem uma trombose na perna e a pessoa pode não tem como usar os anticoagulantes, um filtro de cava normalmente é usado. Na cava superior, raramente a gente faz uso desse dispositivo. Só que o principal que você precisa lembrar é de tratar a causa subjacente, aquele que foi o motivo do problema. Por exemplo, se a pessoa teve uma trombose na cava superior, que foi causada por uma infecção, a gente tem que tratar essa infecção. Se foi por um tumor, a gente precisa tratar esse tumor. Então é importante, além da gente lembrar de tratar a trombose, a gente precisa lembrar também de tratar a origem do problema. Normalmente a evolução desse tipo de trombose é uma evolução favorável, a gente consegue controlar os sintomas e recuperar a pessoa, só que é importante, depois disso acontecer, a pessoa ter um estilo de vida saudável e se preocupar para que não tenha outros casos. E é importante você lembrar, se você já foi acometido por uma trombose na cava ou em qualquer parte do corpo, você precisa ter um estilo de vida saudável, já que a trombose é uma doença que acontece no sangue e ela pode acontecer mais de uma vez, pode acontecer 3, 4, 5 vezes, já que qualquer pessoa que está viva, ela tem risco de ter trombose, já que é uma doença do sangue. Se você quer entender como combater a má circulação, se proteger contra uma trombose, uma embolia, cuidar de verdade da sua circulação e da sua saúde cardiovascular, vai na descrição desse vídeo e conheça o protocolo antitrombose. A gente vai te dar um passo a passo para você poder proteger as suas veias da forma correta e combater de verdade a má circulação. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações se você se interessa por esses assuntos. Clica no gostei se você aprendeu algo importante aqui comigo hoje. Eu quero te conhecer melhor lá nos comentários. Deixa para mim o seu nome, de qual cidade você está falando. Dúvidas, a sua pergunta pode ser a próxima a ser selecionada para a gente trazer a resposta aqui em vídeo. E coloca também sugestão para os próximos vídeos, o que você está achando aí do outro lado, para eu poder trazer um conteúdo cada vez mais relevante para você. Te espero no próximo vídeo. Até lá!